Sejam bem-vindas a mais um episódio do Ela Sou Eu Pod. O podcast que dá voz a mulheres inspiradoras que transformam o mundo com a sua coragem, fé e propósito. Hoje nossa convidada é uma mulher que carrega no olhar a força de quem acredita nos sonhos e trabalha duro para realizá-los. Ela é empresária, atua há 8 anos na área da beleza e comanda o estúdio Ana Sena, um espaço de referência localizado em Alphaville, em São Paulo. Com a gente hoje, Ana Sena. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por pensar em mim quando você idealizou esse projeto de fazer o podcast. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque você é muito dedicada em tudo que você faz. Então, por isso que eu aceitei com o maior prazer em estar aqui hoje com você. Muito obrigada, Ana. Imagina. Então, vamos começar a nossa entrevista de hoje. Bora. Quem é a Ana fora das redes sociais? A Ana é a Ana. Nas redes sociais, fora das redes sociais, é sempre a Ana. Eu não consigo, acho que está muito interligado, eu não consigo ser outra pessoa. Eu sempre sou essa Ana extrovertida, eu sou a Ana que procura ser amiga, procura dar conta de tudo. Eu sei que é difícil, mas a gente procura. Eu sou a Ana que tem o maior desafio da minha vida, que continua até hoje, que é ser mãe. Além de tudo, né? Além de ser empreendedora, além de tudo. Então, assim, eu sou essa Ana que gosta de estar em família, gosta de estar reunida com os amigos, se dedica muito ao trabalho, se dedica muito ao estudo, aos projetos. E eu acho que é essa Ana, eu acho que não separa muito o que é estar fora da rede social com o que é a Ana mesmo. A realidade. Com a minha realidade, exatamente. Eu acho que anda junto, né? Anda. Não tem como separar de fato, porque a gente começa a viver e ser um só, né, com o nosso negócio. Não tem como. Não tem como. Aliás, não tem nem como você tentar ser outra pessoa no seu negócio e fora do seu negócio você ser uma pessoa totalmente diferente. Não dá. Uma coisa não condiz com a outra. Não. Principalmente porque muitas vezes as pessoas, os clientes, as pessoas que te procuram pela Ana. Pela Ana, o jeito da Ana ser, a energia que a Ana demanda, esse tipo de coisa. E aí não tem como eu separar o que eu sou, o que eu penso, o que eu acho, da minha profissão. Claro que a gente tenta ser um pouco mais séria, um pouco mais centrada no trabalho, mas eu continuo sendo essa pessoa extrovertida, tanto no trabalho quanto fora. E maravilhosa. Quem fala? Ana, o que seu espaço, o que a empresária, o que a vida profissional trouxe de fato, de novo, para a vida pessoal? Trouxe, assim, para dar uma resumida, eu sempre trabalhei como CLT. Então, assim, eu não sabia o que era empreender, eu não sabia o que era ter o meu negócio, eu não sabia o que era nada disso. Então, hoje, eu digo que me trouxe liberdade. Liberdade de conseguir fazer uma agenda, liberdade de conseguir fazer o espaço, fazer meu tempo em relação ao trabalho, à família, a amigos, a viagens, esse tipo de coisa que eu não tinha antigamente. Eu não sabia como que era ter isso antigamente. É uma liberdade para organizar, né? Exatamente, me trouxe essa flexibilidade de tempo. Então, assim, eu consigo organizar meu tempo. Às vezes, né? Mas eu consigo, na maioria das vezes, organizar meu tempo. Conseguir, assim, ter um tempo com o filho, ter tempo de ir em médico, esse tipo de coisa que quando a gente está trabalhando dentro de escritório, esse tipo de coisa é muito mais complicado, é muito mais difícil. Qual foi o seu maior medo, Ana, antes de começar, assim, o seu negócio? Então, foi justamente por isso. Eu nunca assim, tive um negócio, assim, eu nunca trabalhei por conta, né, que a gente fala. Eu sempre trabalhei sendo empregada de alguém, né? Então, para mim, foi um desafio muito grande. Mesmo porque a ideia que eu idealizei o estúdio foi na época da pandemia. Então, assim, quando eu entrei na área da beleza, eu entrei e comecei a atender na minha casa, né? Então, Nossa, assim, que legal. E eu conciliava o meu trabalho com o atendimento à noite em casa das minhas clientes fazendo cílios. Então, chegou uma hora que começou a ficar insustentável. Não tinha mais, eu não tinha vida, não tinha espaço. Não tinha Você dormia? Então, eu não dormia, eu capotava de cansada, né? Mas eu tinha uma vida, né? Eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho minha casa. Então, começou a ficar meio complicado. E aí, o meu medo qual era? O que eu vou fazer da vida? Eu vou sair desse emprego que eu tô,
Numa época que, assim, Estável. pós-pandemia, né, querendo ou não, quando você é CLT, você tem uma liberdade, liberdade não, uma comodidade. Você tem É uma falsa segurança. você tem uma segurança daquele trabalho, que você Sim. está empregada, tudo certinho. E quando você está empreendendo, você não sabe o dia de amanhã. Cada dia, é um dia após o outro. Então, meu medo era esse. Meu medo é falar, e agora? E se não der certo? E agora? Será que eu faço? Mas, fui. Foi. É isso. Foi com medo mesmo e Com foi. medo mesmo. Verdade. Ana, o equilíbrio hoje pra você, que tem um espaço que não é um espaço pequeno porque tem vários serviços agregados, funcionários. Como que você equilibra hoje a vida pessoal? Porque eu sei que a sua vida pessoal, ela é uma loucura. Eu queria muito que você falasse sobre isso, porque eu mesma, quando vejo sua rede social, falo, gente, uma hora ela tá aqui, a outra hora ela tá ali. Essa mulher não para. Pois é. Como que você equilibra isso, Ana? Então, não tem muito equilíbrio, né? A gente só vai. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim, eu gosto muito de viver. Às vezes, eu acordo no domingo, assim, eu tô cansada e falo, hoje é o dia eu vou tirar pra ficar em casa. Me dá, às vezes, um desespero, não, eu quero viver, eu quero sair, o dia tá lindo, eu preciso, sabe? Então, eu tenho essa sede, assim. Eu já me dedico durante a semana, eu já tenho uma rotina muito, muito puxada. Então, assim, eu acordo muito cedo, eu vou pra academia cedinho, porque eu só funciono nesse horário, e eu sinto que eu preciso cuidar de mim, mesmo porque a idade chega pra todo mundo, né? E aí, depois, eu inventei de estudar, fui atrás Não. disso. E aí, eu vou pra faculdade, aí eu saio da faculdade, eu vou direto pro estúdio, e aí eu não tenho hora pra sair, eu não tenho hora pra chegar em casa. Então, durante a semana, eu não tenho muita vida social. Então, assim, eu tenho uma rotina bem, bem puxada. Bem corrida. Que aí a gente chega em casa, não é só simplesmente vou tomar um banho e descansar, né? A gente tem filhos, a gente tem marido, a gente tem casa para cuidar, para administrar, um jantar para fazer, enfim, a gente tem 1000 coisas para fazer. Então, durante a semana, a minha vida é um pouco mais assim, só na rotina. Bem, amiga, mas chega no final de semana, eu quero viver, eu quero aproveitar um feriado, o que eu puder viajar, eu vou incluir nessa minha rotina uma viagem, porque eu e meu marido estamos numa pegada assim de que vamos viajar, porque assim, é tão corrido, é tão assim, puxada a nossa rotina, é tão cansativa muitas vezes, que eu acho que a gente se merece dar. Sim. A gente merece dar esse presente pra gente, né? A gente merece. É uma recompensa do seu esforço, do seu trabalho, né? Exatamente. É sobre isso. É sobre a gente trabalhar, é sobre a gente ter uma rotina puxada durante a semana, mas se mimar e se recompensar quando puder. Sempre. Sempre, de preferência. Ana, tem alguma história assim que te marcou muito do bastidor de você ser empreendedora? Tem uma história engraçada. Conta pra gente. Adoro histórias engraçadas. Então, a Ana Paula é a Ana Paula recepcionista, é a Ana Paula lash design, é a Ana Paula micropigmentadora, é a Ana Paula que faz a limpeza de pele, é a Ana Paula que limpa o estúdio, é a Ana Paula que lava as toalhas do estúdio. Que faz o estoque. Que faz, tudo, que faz estoque, que faz o cafezinho para as clientes, entendeu? E um dia eu cheguei cedinho no estúdio e fiz uma faxinona. Sabe, levantei tudo, limpei e passei pano, tirei pó, aquele negócio. Fiquei umas 2 horas, porque como a gente trabalha com unha, quem sabe, quem tá acostumado com esse tipo de coisa, sabe que levanta um pó danado fazer unha, né? Por mais que você tenha a cabinezinha lá, que o sugadorzinho, mas Acaba faz muito pó. E aí lá vai eu tirar pó de tudo, fiz uma faxinona. Tirei o salto, perto da minha cliente chegar, fui, retoquei maquiagem, pus o salto, fiz o cafezinho, minha cliente chegou. Ana, nossa, a faxineira acabou de sair daqui, tá tão cheiroso. Ela acabou de sair daqui. Ela acabou de sair daqui do meu corpo e agora já entrou a outra ela que pessoa. Maravilhosa, tá maquiada, perfumada. Não, realmente, ela acabou de sair daqui. Aí depois, mais pra frente, que eu peguei intimidade com essa cliente, eu contei pra ela essa história. Eu falei, você lembra um dia que você chegou aqui, você falou isso? Ela falou, acho que eu tô lembrando. Eu falei, então, fui eu que tinha acabado de fazer a faxina. Ela, ai, mentira. Eu falei, sério? Ela, menina, mas só sei que a gente riu depois, tomou café juntas, rimos muito da história. E ela falou assim, Ana, jamais, se você me falasse do jeito que você veio me receber aqui, eu jamais ia falar que era você que tinha feito aquela faxina toda. Eu acredito. Menina, você acredita que teve uma época, quando eu ampliei o estúdio, né? Que eu já tinha mesmo pessoas também trabalhando e tal.
eu já respondi a mensagem assim: oi, aqui é da equipe, você pode confirmar seu horário? E as clientes chegavam lá e falavam: a menina que trabalha pra você mandou mensagem pra mim. Aí eu: não, era eu mesma. É que cada hora a gente tá numa skin diferente. Mas tem que ser, né? Tem uma outra história legal também, que arrebentou o cano. Aliás, entupiu o cano do lavatório do estúdio. E eu estava de roupa clara, eu estava com um terninho claro, porque eu tinha o quê? Eu tinha um evento para ir. Eu tinha um evento para ir depois. Lá vai eu ajoelhar, pegar o negócio lá com o pessoal da manutenção, me ajuda, gente, tal. Pegar um negócio lá para desentupir o negócio. E assim, agachada lá, e a cliente fazendo a unha aqui, conversando comigo, eu lá agachada, tentando desentupir o negócio do cano. O cano. Passou um tempo, fui pro evento e tal. Até me sujei, tive que fazer uma gambiarra lá pra poder dar uma disfarçada. Passou um tempo, postei a foto maravilhosa com espumante na mão, de terno branco, no evento. Aí a cliente pôs assim no meu story. Nossa, gente, nem parece que tava há horas atrás ali agachada desentupindo o cano. Fazer que a gente riu tanto. Eu falei, realmente, tá vendo? É sobre isso. A gente tá aqui, ó. 1001 funções. Coisas que só as empreendedoras entendem. Pois é, Rai. Já pensou? E Ana, me conta, assim, quando você começou, você atendia na sua casa, como você falou, e quando você decidiu que eu vou ter um espaço, eu vou ter funcionárias, eu vou ter isso, eu vou ter esse serviço, eu vou ter aquilo, e eu vou ampliar. Quando que foi que você Na decidiu? realidade, eu era gerente predial, como eu falei pra você, eu tinha um emprego de 10 anos, CLT, eu tinha uma estabilidade, eu estava numa zona de conforto. E uma abençoada, minha amiga Zaira, ela fazia cílios, maravilhosa, e ela abriu um espaço lá no prédio que eu trabalhava. E veio conversar comigo se eu tinha alguém para indicar. Eu indiquei algumas pessoas que não deram certo, e ela estava grávida, e ela queria ensinar, dar um curso para a pessoa, para ir ficar no lugar dela nesse período que ela fosse ficar afastada quando ela ganhasse neném. E aí, não deu certo nenhuma das pessoas que eu indiquei, aí eu fui para casa pensando, eu falei para ela assim, eu já usava extensão de cílios na época, porque eu adorava, sempre gostei. E aí eu falei para ela assim, você não quer me ensinar? Ela falou assim, mas como? Você é gerente? Eu falei, então, depois no meu horário do almoço e depois do meu trabalho, como eu tô aqui no prédio mesmo, eu vou e atendo suas clientes. Ela falou, beleza. Fiz o curso com ela, com outras lash designers na época. Ela falou, Ana, investe que você foi muito bem, você leva jeito. Eu falei, legal, me animei. E comecei a atender. Atendi com ela no espaço dela, enfim. E aí ela ganhou neném, acabou que ela teve que ir para Balneário Camboriú, morar lá, e fechou o espaço. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus. Aí ela falou assim, faz como todo mundo faz, atende na sua casa. Eu comecei a atender na sala da minha casa. Então, assim, eu tinha um espacinho, uma sala assim do lado da minha. E aí, os meus filhos, não tinha ninguém na minha casa tinha vida, né? Ninguém podia, a cozinha era perto, então ninguém podia fritar um ovo, ninguém podia assistir uma TV, nem nada quando eu estivesse atendendo o cliente. Então, assim, eu comecei a tirar a liberdade da minha família, dos meus filhos e do meu marido. E não tava legal. E aí, começa a vir cliente que indica, e você colocar dentro da sua casa, Sim, não é bacana. muito complicado. Então, eu pensei, puxa, e agora? Eu tinha um quartinho, que era, sabe o quartinho de tranqueira? Aham. Um quartinho que a gente só tem... O da bagunça. Ele mesmo. Que ficava na garagem, junto com o banheiro. Só que ele tava num quartinho antigo, e aí eu falei, vamos dar uma reformada e vamos fazer aqui, que eu vou começar a atender aqui. Meu marido super me incentivou, fomos lá, fizemos um piso, pintamos, comecei a atender lá. Só que era um quartinho, eu acho que eu tenho foto, eu posso até te mandar. É um quartinho que cabia a maca, e desse lado eu pus Sei lá, a maca, um espacinho no meio e uma mesinha com um cafezinho que eu servia para as clientes. Meu Deus. E comecei a atender ali, fui muito feliz, atendi muitas clientes e tal. Só que eu sentia necessidade, eu via que todas as mulheres que eu atendia eram mulheres que saíam do trabalho também e iam se cuidar, iam fazer os cílios. E que não tinham tempo. Então, elas deixavam de estar na casa delas, com os filhos delas, com o marido delas, enfim, tendo a vida delas, para estar ali se cuidando. Então, por que não otimizar o tempo dessas mulheres? E aí eu pensei, gente, ao mesmo tempo, a maioria faz unha, óbvio, né? A maioria das mulheres fazem mão, pé, enfim. Eu falava, gente, não cabe uma manicure aqui ao mesmo tempo que eu estiver atendendo e ela fazendo a mão e o pé. Eu preciso de um espaço que eu consiga colocar esse serviço, que eu consiga fazer os cílios e eu consiga, ela ao mesmo tempo consiga fazer o pé e a mão. Por quê? Porque essa pessoa não vai precisar ter essa hora para poder fazer os cílios, depois voltar no salão para fazer pé e mão de novo. Ou seja, já otimiza o tempo dela. E aí começou a amadurecer a ideia. Eu falei, cara, eu vou atrás de algum lugar. E comecei a orar e pedir muito a Deus.
E realmente, o espaço que eu aluguei, o espaço que é o estúdio hoje, há 4 anos atrás que eu abri, foi um lugar, assim, abençoado. Fiquei sabendo, assim, de primeira mão. É um espaço ótimo. Então, nossa, na hora que eu bati o olho, eu falei, cara, é aqui. Vai ser aqui. E aí, a minha saída do meu trabalho de 10 anos também foi maravilhosa, foi muito tranquila, com todo mundo, sabe? Eu acho que foi muito recíproco o carinho que a gente teve com o pessoal de lá e tal. Então, eles também me ajudaram muito. E reformei e abri. E aí, a primeira coisa, preciso colocar manicure. E aí, na época, lá que eu estava no espaço de beleza fazendo cílios, eu conheci uma manicure, a Karina, que está comigo até hoje. E aí, que faz alongamento, trabalha com gel, esse tipo de coisa, é muito boa. E eu lembrei dela, eu falei, vou entrar em contato com a Karina. Karina, tô abrindo espaço, assim, assim, assado. Essa é a minha proposta, é essa. O que você acha? Ela falou, não, parece que você caiu do céu, porque eu não estou satisfeita, onde eu estou não tá dando mais certo. E eu tava realmente atrás, pensando, né, em querer mudar. E, cara, eu tô junto, só me dá um tempo para eu sair, né, não deixar o pessoal na mão, e tô junto. Falei, excelente, tamo junto. Começamos, 15 dias, Karina tava lá. Preciso de outra pessoa. Aí coloquei, aí a Karina mesmo Em 15 indicou. dias você decidiu que já ia colocar outra pessoa. Muito legal. Porque a gente precisava de outra pessoa para fazer o pé, porque o atendimento era simultâneo, a ideia era o atendimento simultâneo. Você trouxe pioneira nesse E é tão legal, serviço, Raíssa, né? entrar nesse assunto, porque assim, a gente vê tantos espaços hoje fazendo isso, e é bacana você ser inspirador, por mais que ninguém admita, Isso. tá? Ninguém admite, mas é Isso bacana. eu ia te perguntar, se você enxergava isso como inspiração Sim, com de toda outras certeza. pessoas. Ser inspiração de outras pessoas. Com toda certeza, com toda certeza. Eu acredito que, assim, acaba que a gente inspira, né? Ou não seja na ideia como um todo, mas um pedaço da ideia. Olha que legal, e se eu não fizer assim, mas eu fizer assado? Mas é Então isso é legal. é muito bom, porque eu acho muito legal essa questão de você colocou, inseriu e trouxe. Outra pessoa começou a fazer também. Só que é mercado. Cada um faz o seu e tá tudo bem. Tá tudo bem, Tá exatamente. tudo Cada bem. um vende do seu jeito, Cada um né? vende do seu jeito. Exatamente. Mas você implementou e você foi inspiração para diversos outros espaços. Sim, a gente inaugurou, 15 dias depois eu já estava fazendo atendimento simultâneo, oferecendo para as clientes, por quê? As clientes que eram já minhas, eram clientes que necessitavam disso. Que eu já fui conversando, já fui pesquisando, já fui falando, a minha ideia é essa. Quando eu abrir o espaço, eu vou fazer isso. Ai, Ana, faz que eu vou fazer com você. Entendeu? E a Karina também tinha uma lista de clientes muito grande que a gente agregou. Agregou. Entendeu? Então, assim, elas já aproveitavam, iam no espaço, faziam as unhas, faziam os cílios e as sobrancelhas. E hoje, mais serviços que a gente coloca aqui. Além de todos esses, a gente colocou mais serviços. E a ideia é não parar, tá? Isso é outra pergunta. Olha, eu já atropelando as perguntas. Ana, vou te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta bem delicada para o mercado de empreendedorismo, né? Para quem escolhe ter um espaço com funcionárias. Certo. O que para você é mais difícil? Administrar suas funcionárias ou padronizar o atendimento? Pergunta difícil. É difícil. É difícil. Então, só o fato de eu ter as 2 meninas comigo até hoje, há 4 anos, já diz que eu não tenho muito problema que com você é funcionários, nem abençoada. nada. Porque assim, eu sempre priorizei, por quê? Porque quando eu trabalhei CLT, eu sempre trabalhei com pessoas. Então, eu trabalhei com RH, eu trabalhei em empresas de terceirização de serviços. Então, eu estava sempre com pessoas. Então, eu sempre achei importante o ambiente de trabalho. Eu sempre priorizei ambiente de trabalho. Porque, querendo ou não, Rai, a gente sai de casa, a gente deixa filho, a gente deixa marido, a gente deixa a nossa vida para estar num ambiente de trabalho horas, o dia inteiro. Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Na maioria do tempo. A gente precisa fazer desse ambiente um ambiente agradável, um ambiente bacana. E eu sempre priorizei isso. Então, assim, o fato de funcionárias não é fácil, cada um, né? São 3 pessoas que estamos trabalhando lá de frente, já tivemos 4, 5, 6 pessoas dentro do espaço, que cada um pensa de uma maneira, cada um foi criado de uma maneira, tem uma visão de vida, não é fácil. Mas a gente sabe administrar. Eu acho que é bem bacana a nossa relação ali, eu acho que é bem transparente, que o bacana disso tudo é isso, é a transparência, né? A gente ser transparente com todo mundo. E padronizar atendimento. Eu acho que você tem que ter um padrão de atendimento, sim. Só que as clientes não são padronizadas.
cliente, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem a sua particularidade, o jeito que gosta de ser atendida. Então, não tem como você padronizar um atendimento de uma cliente que gosta de uma coisa e não gosta de outra, entendeu? Você padroniza algumas coisas da etapa do processo do atendimento, mas não tudo. Da entrega do serviço. Exatamente, você não tem como padronizar e ser um robozinho igual para todo mundo. Inclusive, elas te procuram por isso, né? O cliente te procura pelo seu trabalho, óbvio, mas também pelo ambiente que você proporciona, pela energia. Eu acredito muito em energia. Eu também. Então, assim, pela energia do ambiente, energia do espaço, como ela se sente naquele lugar. E pela sua particularidade naquele atendimento também. Exatamente, exatamente. Então, eu acredito que não dá para você padronizar, sabe? Ser uma linha de produção, justamente por isso. Legal. Ana, qual é ainda a sua meta como profissional e como Ana Paula? Duas metas diferentes. Mas que andam juntas, Que né? andam juntas. A gente não tem como separar muito. Mas assim, Rai, eu tenho tantos planos, eu tenho tantos projetos aqui idealizados, que, inclusive, eu voltei a estudar por causa disso. Para colocar em prática tudo que eu quero para mim, como profissional e como pessoa. Maravilhosa. A gente pode falar qual a profissão? Pode. Futura biomédica. Pois é, menina, depois de 20 anos sem sentar numa cadeira de escola, lá tá eu sentada na faculdade, cheia de jovens. Cheia de jovens. Cheia de jovens. Mas tá sendo maravilhoso, viu? É uma troca de experiência maravilhosa. É um período, assim, que... É umas horas do dia que eu tô aprendendo e que eu sei que eu tô me dedicando, sabe? Fazendo por mim. E isso tá me fazendo muito bem, muito bem. Graças a Deus. E, assim, é com essa ideia de voltar a estudar, me aprimorar, me especializar como profissional e ampliar o meu negócio. É isso. Essa é a meta como profissional. Como profissional. O Estúdio Ana Cena, para ser lá na frente, eu ainda não pensei como, mas para ser um centro, sei lá, de estética, um centro de Ai, que incrível, de beleza, gente. Primeira mão essa informação, hein? um centro, alguma coisa nessa linha. Eu ainda não pensei exatamente de sobrenome ou qualquer coisa do tipo, mas a ideia é essa, a linha é essa. Você tem uma linha de raciocínio, a ideia é essa, o caminho é esse. O caminho é esse, exatamente. E como Ana Paula? Como Ana Paula, cara, eu acho que eu sou tão eu o tempo todo, que a minha meta é ser feliz, é viajar o mundo, é, graças a Deus, criar os meus filhos, deixar eles bem encaminhados, sabe? E viver a vida. É maravilhosa. Você abriu esse espaço em 2021, no meio de um período super crítico para o mundo, não foi nem para o Brasil, foi para o mundo. Meio de pandemia. Você se sentiu, assim, como se as pessoas não acreditassem em você em algum momento? Sei lá, achassem que você estava fazendo uma loucura. Meu Deus, o que é que ela está fazendo? A gente está no meio de uma paralisação mundial. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência nesse momento. Foi exatamente isso. Eu querendo ou não, tinha essa estabilidade financeira, né? E do meu emprego. E querendo ou não, a gente tinha acabado de passar por uma pandemia. Ainda não tinha acabado de vez a pandemia. E as pessoas me chamavam de louca. Falavam assim... Você tá louca? Você vai sair do seu trabalho, que você tem que lá todo mês certinho o seu salário para poder arriscar num negócio que você nunca fez na vida. E eu falava, pois é. E aí isso, às vezes, me desanimava um pouco, sabe? Dava um negocinho assim e eu falava, gente, é verdade, eu tenho uma estabilidade, mas e aí? Vambora, vambora. E aí, quando eu fui ver o espaço, que eu tinha um mês para assinar o contrato, ou eu ia, eu falei, cara, eu vou. É agora. Eu vou. E aí, claro que você tem que ter todo um suporte para te apoiar, né? Então, meu marido foi crucial nesse momento, que no começo ele desacreditou também, falou, para, será, né? Vamos arriscar, como assim? Mas depois ele acreditou no meu projeto, na minha ideia, e ele viu realmente que eu tinha um potencial e ele falou, não, vai que a gente tá junto. Então, isso me deu muita força, me deu muita garra, mas assim, das pessoas de fora, não foram uma, nem duas, nem três, que me chamaram de louca. De falar assim, você vai fazer isso? A gente ainda tá no período, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu falei, pois é, vambora. Foi um período muito crítico para empreender, de verdade. Foi. O prédio, quando eu fui trabalhar lá, que eu abri o estúdio, tava com 15% de ocupação. Nossa. Não tinha gente trabalhando. Não tinha gente. Eu tinha um café em frente do prédio, tem um café, um restaurante, né?
E esse café também entrou junto comigo na época. E eles estavam reformando para poder abrir. Porque ficou fechado na pandemia toda, né? E Afetou muita gente. afetou muita gente. Hoje, graças a Deus, o prédio está com um movimento incrível. Eu acho que está com 90 e poucos por cento de ocupação. Então, o prédio está bem cheio, bem movimentado. Inclusive, eu faço meu cabelo lá também. É, eu sei. Maravilhosa. E então, assim, as pessoas voltaram, né? À normalidade de trabalhar todos os dias, enfim. As salas foram ocupadas, as salas que estavam vazias, que as empresas estavam em casa. E isso foi muito bom pra gente também. Mas eu comi assim, eu comi não, aquele pasto bem escasso, sabe? Aquela época das vacas bem magras. Uhum. Então, a gente, o que levou a gente a continuar foram as clientes que a gente já tinha. Então, a gente já tinha as clientes que faziam cílios e unhas e que aí uma indicando para outra, por indicação ia. Porque cliente do prédio mesmo, do prédio comercial, quase eu não tinha. Nossa. Quase eu não tinha. O prédio estava bem vazio. Ana, uma coisa que a gente não falou foi... Quais são os serviços que você oferece no seu espaço? Pois é, verdade. Então, além de cílios e sobrancelhas, eu tenho limpeza de pele, eu tenho unhas, tanto alongamento, esmaltação em gel, blindagem, que é o banho de gel, como manicure simples, pedicure normal, spa dos pés. Tenho cabelos, a gente faz tintura, a gente faz escova, a gente faz progressiva. Tenho depilação a laser, tenho remoção de micropigmentação e tatuagem a laser. E logo mais, se Deus abençoar, teremos alguns servicinhos de estética. Uau, muito bom. Ana, se não fosse beleza, qual seria o ramo? Nossa, que difícil. Não sei. Eu acho que para a área da saúde, alguma coisa assim ligada para beleza e área da saúde. Eu acho que eu já fui de outro ramo, né? Eu já fui da área administrativa. Então, a beleza, para mim, é um plus, assim, é a realização de um sonho. Vou contar uma curiosidade para você. Desde novinha, eu fazia sobrancelhas. Nunca fiz um curso de sobrancelhas, mas eu fazia sobrancelhas. Você foi autodidata. Sim, eu fazia as minhas sobrancelhas, a da minha irmã. Fiz até da cunhada dela para a cunhada dela casar. Olha a responsabilidade. Nossa. E eu não tinha curso, mas eu tinha vontade. Eu não tinha dinheiro para fazer minha sobrancelha quando eu era adolescente. E a minha sobrancelha sempre foi muito grande, quase que emendava no meio, e eu não gostava e eu queria fazer. Então, eu comecei eu mesma a fazer, aí fazia da irmã, fazia de uma prima, fazia, sabe, da amiga, e aí começou assim. E quando eu comecei a trabalhar CLT, eu fazia sobrancelha no banheiro, na hora do almoço, das funcionárias, tal, ganhavam dinheirinhos. E às vezes nem ganhava dinheiro, fazia por fazer, sabe? Para ajudar todo mundo. Caramba. Então eu acho que sempre eu tive um quê de beleza, sabe? Eu já tive meio que nessa área, assim, já meio que dei uma desviada para essa área. E comecei a trabalhar muito cedo, e aí foi que fui crescendo dentro da empresa, aí estudei para poder ser promovida, fiz faculdade de administração para conseguir ser promovida dentro da empresa. E quando eu me vi nessa zona de conforto, trabalhando aí 10 anos no mesmo lugar, na mesma empresa, adorava, tá? Trabalhar lá, nossa, o pessoal, uma equipe maravilhosa, incrível. Mas eu tava assim, nessa zona de conforto, sabe? E quando eu aprendi a fazer cílios, quando me ensinaram a fazer cílios, que eu falei, gente, que bacana, eu amei fazer isso. Eu amei estar ali com uma pessoa, eu amei entregar um resultado e ver que a pessoa vai se olhar no espelho e vai falar, nossa, eu me amei, tô linda, gostei. Então, é essa sensação que eu acho bacana para quem trabalha na área da beleza. É uma recompensa de você poder estar ali mudando a Isso. vida das pessoas. Exatamente. Eu sentia muito isso também. E assim, eu queria contar essa curiosidade também, porque assim, eu conheci a Ana, vou falar com vocês agora. Eu conheci a Ana uns anos atrás, num curso de beleza, inclusive. A gente fez micropigmentação labial, não foi, Ana? Foi. Juntas? Foi. E foi incrível, porque desde o início a nossa energia já muito bateu. A gente ali super acompanhando as instruções juntas. E a gente ficava comentando. Menina, você entendeu isso? Você entendeu aquilo? E a gente comentava tudo. E é muito legal, porque eu percebo que a ideia de trabalho, de profissionalismo, a ideia de entrega de qualidade e esse diferencial, que é a nossa próxima pergunta, inclusive. Esse diferencial de atendimento, o que você acha que você traz para a vida das mulheres como um diferencial do seu atendimento? Para você, assim, como você enxerga, no seu ponto de vista? Bom, no meu ponto de vista, além de entregar um trabalho que traz isso para as mulheres, né? Traz isso para as pessoas. Não vou falar mulheres porque eu tenho clientes de todos os sexos. Mas
eu acho que você ter uma qualidade de trabalho e você se sentir bem com aquilo que você tá buscando. Então, assim, a partir do momento que a cliente chega no estúdio, que a cliente é atendida, que a cliente abre o olho e sabe, e gosta do que vê, e se sente bem, se sente bonita. Quantas e quantas vezes eu não escuto? Ai, Ana, eu tô me sentindo linda. Ai, não acredito que eu vou acordar pronta. A mesma coisa com unhas, a mesma coisa com cabelo. Sabe, você se sentir bem é muito bacana. E esse diferencial que eu acho que eu tenho, né, que a gente tem, é exatamente isso. É a conversa com a cliente, é o cuidado com a cliente, é o cafezinho que eu sei quantas gotas de adoçante uma gosta, que eu sei que a outra toma sem açúcar, que eu sei que uma come o biscoitinho, a outra não, sabe? É esse tipo de coisa que a cliente vai... Eu tenho clientes desde a época lá da minha casa, mais de 6 anos. Então, assim, eu vi cliente grávida, eu vi cliente tendo neném, eu vi filho de cliente crescendo, eu vi cliente Você casando. acompanhou a vida. Eu vi cliente separando. Então, assim, a gente acaba acompanhando. Então, assim, quando ela chega, oi, tudo bem? E seu filho, como tá? E aquela situação lá, deu tudo certo? E a viagem, como foi? Entendeu? Então, assim, a gente acaba criando uma amizade, acaba criando um ambiente gostoso no trabalho, né? Assim, elas chegando no estúdio e estando um lugar harmonioso, um lugar que elas vão se sentir bem, vão se sentir acolhidas, vão ser bem cuidadas, vão ser mimadas e, além de tudo, ter uma boa conversa. Exatamente. E fez eu lembrar de uma história que aconteceu comigo, que a menina veio de Lisboa, e ela foi lá no estúdio também por uma indicação e tal. E quando eu fui pra Lisboa, pra você ver como que a gente marca a vida das pessoas. Quando eu fui pra Lisboa, eu postei no status que eu estava em Lisboa, ela falou assim, tá em Lisboa? Então vambora, querida, que eu tô precisando de você. E eu tinha levado as coisas realmente, porque eu ia atender outras pessoas lá em Lisboa. E assim, pra você ver como as pessoas, elas realmente sentem essa emoção, porque ela se identifica com a energia da gente. Com toda certeza. Gente, é incrível muito isso, bom. quando isso acontece, né? É muito bom. Ana, o que as te acompanham na rede social, acompanham o seu trabalho, o seu estúdio, o que elas não imaginam sobre a sua rotina? É um segredo mesmo, que a gente quer. Além da faxina? Além de desentupir o cano. Além disso tudo? Porque linda, toda produzida, ninguém imagina que desentope cano. Não é, gente? Então, além disso, eu às vezes posto um pouquinho, mas eu sou uma boa cozinheira. E eu gosto de cozinhar. Eu não gosto de ter obrigação de fazer todos os dias, esse tipo de coisa. Eu não gosto, mas eu gosto de cozinhar. Eu gosto de chegar numa sexta-feira à noite, por exemplo, abrir um vinho e vamos fazer alguma coisa, vamos inventar alguma coisa pra gente comer. E eu gosto. Top. Uhum. Maravilhoso. Pois é. Ana, o que uma empreendedora que tá te assistindo agora, tá aqui nos assistindo, o que ela precisa saber antes de ter um espaço como o seu? Como se ela se inspirar em você, o que ela precisa saber antes dela abrir esse espaço? Que não é fácil, que dá medo, que a gente acaba ficando cheia de incertezas, né? Mas que vai atrás, estuda, porque assim, você ir para um espaço, ir para uma área que você nunca viu na vida, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu nunca tive dentro de um salão, comandando um salão, né? Então, todos os dias eu aprendia. Então, tudo era novo para mim também. Então, assim, cada vez mais aprendendo com todo mundo. E fui indo sem medo. Dá medo, dá medo. Mas a partir do momento que você tá dentro, que você já tá comandando o negócio, você não tem como voltar atrás. Então, você vai. Estuda a parte financeira, pede ajuda, de como comandar, de como administrar, esse tipo de coisa. E vai pra cima, coloca o serviço e vai E não desiste. Não desiste de Porque jeito nenhum. dá vontade, não dá? Tem dia que dá. A gente é assim, né? A gente Sim. tem altos e baixos. Então, tem dia que você tá super animada, tem dia que você tá mais pra baixo. Fala, ai, gente, será que vale a pena abrir mão de tanta coisa pra poder estar aqui? E, sabe, tem dia que cliente não valoriza, aí a gente tem alguns problemas. Mas, com tudo, vale a pena. Vale muito, né? Muito. Ana, se eu dissesse pra você assim, eu tinha espaço, a gente compartilhou figurinhas, compartilhamos até clientes, não inclusive. Muitas vezes eu lembro que quando eu fechei, quando as pessoas eram de Alphaville, Raíza, o que eu vou fazer? Eu falei, vai na Ana,
porque ela tem um trabalho excepcional. Eu tenho clientes até hoje que você indicou e estão comigo até hoje. E o trabalho dela parece com o meu. Eu acho que a ideia do pod é exatamente essa. Ela sou eu. É eu me identificar com a pessoa que eu tô aqui entrevistando e você é uma pessoa dessa. E eu me identifiquei com o seu trabalho sempre. Por isso que, inclusive, você já cuidou de mim também. Não é verdade? Verdade. Então, assim, essa é a questão. Se eu falasse pra você hoje assim, Ana, vou voltar pro meu espaço, qual seria um conselho que você me daria? Eu já te dei esse conselho uma vez. Eu vi um story seu e eu escrevi isso pra você e eu vou falar de novo agora. Vai ser feliz, se dedica. Eu sei que você é uma pessoa dedicada, eu sei que é uma pessoa que se entrega em tudo que você vai fazer. Por isso que esse pod vai ser um sucesso. Mas assim, saiba separar. Porque existe a Raíssa mãe, existe a Raíssa esposa, existe a Raíssa que é fora do trabalho também. Então, assim, a gente tem que se dedicar, a gente tem que... É difícil, a gente no começo não consegue, a gente demora um tempo, né? Pra cair a ficha, pra virar a chavinha. Mas a gente precisa separar. A gente precisa separar, senão a gente endoida. Então, a gente não vive só do estúdio, a gente não vive só no estúdio, por mais que pareça. Mas a gente tem uma vida, a gente tem uma casa, a gente tem uma família, a gente é filha, a gente é prima, a gente é sobrinha, a gente é amiga. Então, a gente precisa dedicar um tempo nosso para isso. Então, assim, não adianta trabalhar de domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, não vai fazer você feliz. Pelo contrário, vai te esgotar, vai te deixar cansada, estafada, e não é legal esse caminho. Eu acho que você tem que fazer uma agenda, você tem que conseguir conciliar tudo. O seu trabalho, para você trabalhar bacana, feliz. A sua casa, para você conseguir estar com os seus, né? Porque não tem coisa mais importante do que a gente estar com os nossos. E ser a Raíssa com tempo para se cuidar, com tempo para comer fora com o marido, com tempo para jantar com uma amiga. Porque senão você não vive. Não. Senão você entra em parafuso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ana, vamos pro nosso bloco de rapidinhos. É pra você me falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, sem pensar. Tá. E se você quiser comentar... Eu falo muito. Eu amo. Nem vou falar nada que eu quase não falo. Conta pra gente, além de cozinhar, um talento escondido. Nossa, o que eu tenho um talento escondido? É difícil falar da gente, né? É. Nossa, um talento. A gente precisa aprender a falar da gente, que é difícil a gente falar da gente. Eu sinto muita dificuldade nisso também. Eu sou muito sincera, principalmente com as amigas. É um talento seu. E não é, né? Depende de quem tá ouvindo. Pois é. Fama, sucesso ou tranquilidade? Eu já fui muito de fama, sucesso. Hoje eu tô mais tranquilidade. Porém, no segundo plano, sucesso. Boa. Um dia perfeito pra Ana tem o quê? Não vale dizer Orlando, porque Orlando eu sei que a gente compartilha. Ai, que delícia! Também. Mas um dia, eu vou falar duas situações de um dia perfeito. Um dia perfeito pra mim começa pelo clima. Eu amo um dia de céu azul. Eu amo um dia de uma temperatura de uns 18 graus, que eu sou mais do friozinho. E eu amo trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e ter meus filhos comigo, ter meu marido comigo e conseguir sentar e jantar com eles, sabe? Eu gosto desse momento. É esse dia perfeito pra você. É um dia perfeito. Boa. Qual filme ou série você me indicaria assistir, que eu preciso muito? Gente, eu sou péssima pra guardar nome das coisas. Fala assim, ó, aquele personagem que é branquinho ou pretinho. Não, tem alguns filmes e séries que marcam. Geralmente eu gosto muito de série. E geralmente, assim, a minha série preferida é sempre a que eu tô assistindo. É a do momento. É a do momento. Não, eu assisti já séries incríveis, filmes incríveis. Mas um filme que me marcou muito é O Advogado do Diabo. É um filme antigo, bem antigo. É, bem antigo. Mas foi um filme que me marcou muito. É uma lição de vida, né? Bem bacana. E eu gosto de uma série que chama Annie with E. Ai, eu adoro. Ela é uma graça. É linda. É uma graça de série. Ensina muito, muito sobre relações. Muito. Inclusive, para quem tem filhos, assistam Sem Culpa.
porque não tem nenhuma cena assim, nada demais, dá para as crianças assistirem tranquilas, e é lindo, a história é linda, a lição que passa é linda, e eu acho que é uma série que me marcou muito também. E eu tô assistindo Outlander, tô amando, porque eu acho uma série inteligentíssima, Ai, por mais que é uma assistir. viagem, mas eu tô gostando. Vou seguir seu conselho, Outlander. Essa eu não assisti ainda. Muito legal. Não, e sem contar as paisagens, você que gosta de viajar, vai Sério? te dar uma vontade. Ai, meu Deus. Eu nem preciso ver série pra ter uma vontade, Ana. O que a Ana de 2025 diria pra Ana que começou há 8 anos atrás? Deixa de ser boba. Larga esse medo e vai. E vai que lá na frente vai dar certo. Arrisca. É isso. E dá medo, né? Como dá medo, meu Deus do céu. Como é difícil sair da zona de conforto. Mas vai com medo mesmo. Não pensa, só vai. Sabe quando você acorda? Eu vou falar por mim, tá? Eu acordo assim de manhã pra ir pra academia, o celular desperta. Eu não penso. Eu desligo, levanto da cama, corro, vou me trocar, vou escovar os dentes, porque se eu pensar, eu não vou. Eu vou falar, não, vou dormir mais um pouquinho, depois eu vou. É a mesma coisa. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vai. E vai. Ana, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu sei, mas eu vou perguntar porque as nossas seguidoras não sabem. Uma viagem inesquecível que você fez. Ai, todas as viagens que a gente faz são inesquecíveis, mesmo porque a gente sempre leva um pouquinho no coração, né? Da experiência que a gente vive naquele lugar. Estive em lugares incríveis, graças a Deus, mas uma viagem inesquecível, assim, para mim foi muito marcante. Foi a primeira vez que eu estive na Disney, em 2018, com a minha família completa. Então, foi eu, meu marido e os meus 2 filhos. Foi a coisa mais emocionante da vida. Eu chorei que nem criança. E assim, a Disney é uma coisa que desperta isso na gente, Eu né? acredito. E estar com a família, estar com os meus filhos, poder proporcionar isso para eles. Eu, com 40 anos, vivendo aquilo, né? Aquele sonho de menina, aquele sonho de criança, que era um sonho tão distante, era uma coisa tão longe. Estar ali, vendo aquilo com os meus próprios olhos e proporcionando isso para os meus filhos, foi, assim, incrível. Foi uma coisa, assim, marcante. Inexplicável. Uma sensação única, assim. Eu só sabia chorar e agradecer a Deus, só. Ana, se você pudesse eliminar uma coisa do mundo hoje, o que você eliminaria? A maldade. A maldade das pessoas. Eu achei que o mundo seria muito melhor depois da Covid. Eu achei que o mundo seria muito... as pessoas estariam mais solícitas umas com as outras, né? E eu vejo que não é. Eu vejo que, pelo contrário, as pessoas ficaram mais egoístas, né? Então, assim, eu acho que há muita maldade ainda no mundo. Muita perversidade, sabe? E então, perdendo tempo com coisas assim que não é, gente. fazem A vida sentido, é tão né? linda, sabe? É tão bom você ter pessoas perto de você, é tão bom você sentir amor, é tão bom você amar e ser amado. E as pessoas se apegam a umas coisas pequenas, fúteis, sabe? Com maldade, fazem maldade para as pessoas, sabe? Eu vou fazer maldade para a Raíssa. Premeditado, né? Como que pode, sabe? Infelizmente, eu eliminaria do mundo. Então tá bom. Fechamos o nosso bloco de rapidinhas. Ana, que conversa incrível que a gente teve aqui. Antes da gente encerrar, deixa uma mensagem para quem te assistiu pela primeira vez e conheceu hoje você. Deixa uma mensagem para essa pessoa que assistiu nesse vídeo, nessa entrevista. Bom, primeira vez que você tá me vendo, eu sou essa Ana aqui, extrovertida, que fala pra caramba, coitada da Rai, mal falou. Mas a gente tá aqui para falar justamente de empreendedorismo, para falar do que nós somos na frente do nosso negócio e por trás do nosso negócio. Então, se você tem um sonho de empreender, de ir para alguma área que você queira trabalhar, que você queira montar o seu negócio, não é fácil, dá medo, dá insegurança, mas assim, confie em Deus. Deus, ele conhece os desejos mais íntimos dos nossos corações. Então, assim, coloca esse desejo no seu coração e entrega na mão de Deus. Claro que também não vai sentar e não fazer nada, né? Vamos sentar, vamos trabalhar, vamos atrás. Mas coloca porque Deus conhece. E ele, assim, o universo vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Se é isso que você quer, se é o que você mais quer, coloca como prioridade na sua vida e faça.
Muito obrigada. Ai, eu que Ana, agradeço. eu quero muito te agradecer. Foi inspiradora essa conversa. Como sempre, são as nossas conversas. Sim. Eu realmente, de fato, eu sou muito abençoada por ter conhecido pessoas aqui em São Paulo, desde que eu vim pra cá, que são incríveis, e você é uma delas. Nunca foi uma questão que eu pensasse assim, será que eu levo... Não, eu vou levar a Ana, e eu fui até Que você, legal. te convidei, e eu quero te homenagear. Má, por favor. Quero te homenagear. É simples, mas eu quero te homenagear. Ai, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada, amei. Eu que agradeço, obrigada. Viu? Amei. Achei tudo, obrigada. Quem não gosta de receber flores, né? Ai, é sempre bom. Ai, gente. Até quem fala que não gosta, gosta. Eu não sei como gosta, gente. Ai, obrigada. Obrigada Ana, por tudo, viu? Muito obrigada. Só agora fala pra gente. Quero encontrar a Ana. Eu sou de Alphaville, eu sou da região de próxima. Eu quero ir no seu estúdio, quero te conhecer, conhecer o seu trabalho. Fala pra gente seu contato, sua rede social, pra gente poder seguir lá você na rede social. Ótimo. Vamos lá, eu estou localizada em Alphaville, na Alameda Rio Negro 503, bem na saidinha de Alphaville. Você não precisa nem entrar no meio daquele trânsito caótico. É importante falar essa informação. É importante falar. Então, é um quarteirão antes do Shopping Iguatemi, bem no comecinho da Alameda Rio Negro, na saída, né, da Alameda Rio Negro. O estúdio fica dentro de um prédio comercial, tem estacionamento. E o meu Instagram é @estúdio_Ana Sena. Você está convidado, convidada para vir nos conhecer o nosso trabalho, nos seguir nas redes sociais. É isso. Muitíssimo Eu que obrigado. agradeço, meu amor. Gente, essa foi a Ana Sena, que inspirou a gente com essa conversa incrível. Mostrou pra gente que o sucesso vem quando a gente acredita no propósito e vai até o fim nele e não desiste. E é isso, eu queria agradecer a todas que assistiram, a todos que assistiram até o fim. E até o próximo episódio do podcast Ela Sou Eu. Muito obrigada.